Fala, Vabo, bom dia. Fala, Pedro, tudo bem? Prazer receber vocês aqui comigo. Vamos falar um pouco hoje sobre People Skills, um termo muito utilizado pelo Vabo. Quem acompanha ele sabe que é um dos termos que ele mais gosta, então vou até, já iniciando, vou até pedir para ele explicar um pouco melhor desse termo, como que surgiu, como que você utiliza, mas falar um pouco sobre como as pessoas, como empreendedores, como pequenos e médios empreendedores, precisam se desenvolver, né? Precisam se desenvolver em termos de habilidades comportamentais para crescer o seu negócio, para fazer com que a sua equipe cresça junto, para desenvolver e permear uma cultura mais sólida. Então, um tema muito corriqueiro, vamos dizer, muito comum entre empreendedores. Vabo, cara, fica 100% à vontade para se apresentar. Te agradeço mais uma vez pela participação e, enfim, vamos embora. Fala, Guilherme. Fala, Pedrinho. Prazer enorme estar aqui com vocês, participar aqui do podcast, uma grande alegria, e falar desse tema que é minha paixão, né? Que é desenvolvimento de pessoas, people skills, que são as habilidades comportamentais e socioemocionais, que, em oposição às hard skills, que são as habilidades técnicas. Então, efetivamente, depois de alguns anos empreendendo e também como professor de graduação, dentro de sala de aula, eu vejo que são essas habilidades que são responsáveis pelo sucesso e pela felicidade das pessoas no longo prazo. Só que a gente vai olhar a nossa educação e ela é 99% voltada para ensinar habilidade técnica, matemática, física, química. Depois você vai para a faculdade, por exemplo, administração, você vai aprender finanças, estratégia, marketing. Vai para a faculdade de medicina, vai aprender anatomia, bioquímica e todas aquelas habilidades técnicas, só que falta exatamente esse outro lado. Então vai ser um prazer poder debater com vocês aqui sobre as people skills. Show! Maravilha, maravilha. Cara, tópico importantíssimo e acho que para todo empreendedor, principalmente empreendedor que está montando time, é um prisma muito importante de analisar, né, cara? A gente aqui é empreendedor também e a gente consegue perceber muito claramente, não só nos nossos clientes, mas até internamente às vezes, as diferenças de soft skills, né, de cada uma das pessoas e até como é que você consegue pegar e explorar, não no sentido ruim da palavra, mas extrair o máximo de potencial daquela habilidade sociocomportamental que aquela pessoa tem. Então, acho que é um puta desafio. E queria saber, assim, já inventando uma primeira pergunta, como é que você faz para identificar isso num processo? Porque eu entendo que a melhor forma de você montar um time que tenha esse tipo de habilidade é você fazendo a seleção correta, porque construir esse tipo de habilidade eu acho que é muito difícil, né? Existe alguma técnica, alguma coisa que você, algum framework que faça você avaliar e perceber esses traços de comportamento nas pessoas no momento que você está entrevistando elas para contratar? Com certeza. Então, em primeiro lugar, acho que é importante a gente fazer essa distinção entre soft skills e people skills, porque o mercado conhece como soft skills, que são sinônimos. Tanto as soft skills quanto as people skills são sinônimos. A diferença só é que a palavra soft, na tradução em português, ela significa mole, macio, suave, enquanto que hard skill, que é a habilidade técnica, é uma coisa dura, difícil. Ou seja, aquilo que é racional é considerado difícil e aquilo que é emocional é considerado mole e macio. Só que as habilidades técnicas em breve serão substituídas pela inteligência artificial. Tudo que é ligado à razão, tudo que é ligado à habilidade repetitiva, capacidade de processamento, cálculo, algoritmo, isso os robôs estão substituindo. Agora, você ter autoconhecimento, você saber lidar com as suas emoções, você ter adaptabilidade, ter disciplina, ter resiliência, isso não está muito fácil, não. Não é tão mole, tão suave assim. Então, por isso que a gente acredita que as soft skills, de soft, não tem nada. E a gente prefere chamar de people skills, que são as habilidades humanas, habilidades pessoais, aquelas que vão fazer frente em relação aos robôs. Então, em relação à sua pergunta, como identificá-las, dado que o nosso sistema educacional, como nós falamos, não favorece muito, a gente tem que aprender muito na marra, a gente, às vezes, nossa família ensina, às vezes tem um ou outro professor que aborda, as empresas também acabam exigindo que as pessoas se desenvolvam isso na prática, mas a gente vê que essas habilidades que eu citei, elas é que vão determinar se a gente vai conseguir ter um sucesso de longo prazo, e tem pesquisas que mostram, né, que 91% das pessoas hoje no Brasil são contratadas
pelo currículo, se tem uma boa formação, se fizeram um projeto interessante numa área, mas, por outro lado, são demitidas pela falta de habilidades comportamentais. Elas são demitidas porque, mesmo tendo sido recrutadas pela habilidade técnica, elas não acabam não ficando por conta da questão de falta de atitude, comprometimento, saber trabalhar em equipe, saber lidar com a pressão, saber lidar com a ansiedade. Então, não adianta a gente fazer um processo seletivo apenas voltado para identificar se a pessoa possui habilidade técnica. É fundamental que você consiga também associar. Não estou dizendo que a habilidade técnica não é importante, mas hoje o peso é muito maior. A gente precisa equilibrar isso, um meio a meio ali, um 50-50 de relevância. Então, durante o processo seletivo, também é importante que existam etapas em que você conheça o candidato a ponto de obter essas informações. Então, você vai fazer perguntas, vai fazer simulações, vai fazer uma atividade prática, vai tentar tirar o candidato da zona de conforto, vai criar critérios objetivos relacionados às habilidades comportamentais, às people skills, para que, então, o candidato possa, naquele período de tempo que você tem que estar com ele, você conseguir aferir se ele possui ou não em função das experiências anteriores. Excelente, excelente. Ô, Vabo, e assim, pegando um gancho, a tua história, né, a tua trajetória já mostra o quão, vou usar a palavra incomodado, com o sistema educacional brasileiro você né? CEO da Além da Facul, professor da Link, assim, cara, educação faz parte hoje da tua vida mais do que o normal. E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: o sistema educacional brasileiro antigo, vamos dizer, tradicional, ele é muito voltado para hard skills, né? Como você mesmo falou. E aí, assim, ainda está em disrupção, ainda está em evolução uma nova educação. Além da Facul, a própria Link, isso está acontecendo, mas a grande maioria dos novos profissionais que saem recentemente formados vêm de faculdades ainda antigas. E como que eu contratando enxergo essas soft skills num profissional jovem que vem de um background muito hard skills, né? Assim, a gente fala, por exemplo, de faculdades que ainda tem aulas muito técnicas, matérias muito técnicas que talvez não conseguiram ainda desenvolver tanto as soft skills, as people skills, ou no mínimo não conseguem mostrar tanto ainda num processo. Você citou bem incomodado com o sistema educacional. Acho que mais do que incomodado, inconformado. Mais do que inconformado, revoltado. Não, brincadeira, revoltado é demais. Inconformado e incomodado com esse sistema educacional que não prepara as crianças e jovens para os seus desafios de carreira, 99% delas no mundo empresarial e, enfim. Então, efetivamente, o que eu brinco é que as pessoas hoje aprendem com os 3 P's. Os 3 P's é como todos nós aprendemos. O primeiro P são os pais, representantes da nossa família. O segundo P, nossos professores, na escola, na faculdade. E o terceiro P, o nosso patrão, que é o nosso gestor, nosso chefe, a empresa. Então, família, escola, faculdade e empresa são os responsáveis por 95% de tudo que a gente aprende. Tem outros P's também aí. Tem o P do governo, que é o prefeito, o presidente. Tem o P da igreja, que é o pastor, o padre. Enfim, também a gente aprende um pouco com esses. Mas, sem dúvida, a parte principal está nesses 3 principais P's. E que, no fim, vira tudo o P da pancada da vida, né? Vai aprender porque a vida vai te dar pancada e você vai ter que aprender. Exatamente. Então, se a gente pudesse ter uma forma de não receber essa pancada, o que eu acredito muito é no outro P, que é o protagonismo. Ou seja, é o indivíduo que deve buscar o seu próprio aprendizado. Se ele receber ajuda da família, da escola e da empresa, excelente. Mas a responsabilidade da gente aprender é de cada um de nós, principalmente pelo fato de que não dá para uma criança de 14, 15, 16 anos achar que vai fazer uma faculdade de 4 anos e vai, pelos próximos 70 anos da sua vida útil, continuar trabalhando só com aquilo que aprendeu nos últimos 4 anos, sendo que metade da população brasileira nem tem essa oportunidade de fazer essa faculdade ou faz uma faculdade com uma qualidade menor. Seria o mesmo que você esperar que você faça 4 anos de academia direto, você fica super forte e nunca mais você precisa malhar. E aí você vai continuar forte pro resto da vida? Não vai. Então você vai ter que continuar malhando pro resto da vida, você vai ter que continuar estudando e aprendendo pro resto da vida. Daí o conceito do lifelong learning, que é fundamental para os empreendedores que estão nos ouvindo, continuar aprendendo. Porque eu mais vejo é o próprio empreendedor virando gargalo do crescimento da própria empresa. Porque os desafios mudam, o crescimento vem e o empreendedor não se prepara para isso.
Então, o que eu penso é que a responsabilidade é do indivíduo, porém, cabe ao empreendedor, cabe ao gestor poder, então, dado que a família e a escola, que foram as etapas anteriores, não prepararam esse cidadão ou essa cidadã para os desafios, cabe à empresa, então, assumir essa responsabilidade. Vamos falar da área que é mais crítica hoje em dia, tecnologia. Não existe nenhum negócio que não tenha sido impactado pela tecnologia. Até a padaria aqui da esquina, você vai ver o cliente que vai lá, ele está procurando no Google, ele está indo via Waze. Então, o próprio consumidor tem tecnologia fora as demais ferramentas que podem ser utilizadas. Então, até negócios mais tradicionais também foram impactados pela tecnologia. É a área mais difícil de você contratar hoje. Então, você vai ter que conciliar isso com a contratação e as próprias empresas se tornarem escolas, se tornarem ambientes de formação desses profissionais. Tecnicamente, o que, como o Pedrinho comentou no início, é menos difícil, porque você consegue hoje ter toda uma gama de ferramentas para treinar elementos relacionados à habilidade técnica, mas também o lado comportamental. É fundamental que você treine as pessoas a se comunicarem, a trabalhar em equipe, a saber negociar, a saber liderar, a saber ter disciplina, atitude e comprometimento. Isso faz parte do desafio dos empreendedores e, em maior ou menor grau, vai precisar se preocupar com isso. Posso mandar um aqui, Gui? É um bate-bola. Gui manda um, eu mando outro. A gente vai intercalando. Cara, eu recebi essa pergunta, me fizeram no podcast que eu gravei tem umas 3 semanas, e eu queria ouvir a sua versão da sua resposta. Me pediram para colocar num pódio as 3 principais people skills em termos de importância para o empreendedor. E aí eu respondi de bate-pronto, depois eu fiquei analisando, até achei que foi coerente, assim, mas eu nunca tinha pensado nisso, e eu queria ouvir de você, porque de repente a gente pode pegar algum prisma dessas 3 aí, de uma dessas 3. Boa. Se eu tivesse que selecionar hoje as 3 que fazem parte da base do estudo e do desenvolvimento de people skills, eu colocaria, em primeiro lugar, o autoconhecimento, que é você poder, a cada circunstância da vida, você passar por uma reflexão. Será que eu fui bem? O que eu gosto de fazer? O que eu não gosto? Qual é o meu propósito? Como que eu consigo estar rodeado de pessoas que eu me identifico? Quais são os meus valores? Qual é o meu sonho? Então, esse conjunto de perguntas e reflexões, como o Simon Sinek diz, é um jogo infinito. A gente vai continuar jogando. Não tem um ponto de chegada. Agora eu me autoconheci. Então, agora eu me conheço 100%. Não existe isso. É cada circunstância, cada casca, cada experiência, a gente precisa fazer essa reflexão, porque senão a gente vai cometer os mesmos erros que nós cometemos antes. E o erro, como vocês sabem, é super comum na vida do empreendedor e, diferentemente do que a gente aprendeu na escola, que você errou, tirou 0 na prova, quando você erra, você só é um fracasso se você não aprende com ele. Então, aprender errando faz parte da sua construção. Então, autoconhecimento seria uma que eu colocaria nesse pódio. O segundo lugar seria a inteligência emocional, que hoje já representa 58% do desempenho dos profissionais. Então, durante muito tempo acreditou-se que o quociente intelectual, o QI, o raciocínio lógico, era o mais relevante, continua sendo relevante, porém não é o mais relevante. Hoje, o mais relevante para um profissional ir bem na sua atividade é o seu QE, que é o quociente emocional. Como que você lida com as diversas circunstâncias de que os seus próprios pensamentos autossabotadores trazem, que as suas próprias crenças limitantes, o seu próprio gerenciamento das suas emoções. Então, esse eu considero também fundamental que a gente possa falar sobre isso. E o terceiro, eu colocaria, para o empreendedor especificamente, um mix de adaptabilidade com resiliência. Porque todo momento a gente vai ter que se adaptar para as novas mudanças. Vai vir nova tecnologia, vai vir nova incerteza, vai vir um novo concorrente, vai ter uma inovação, vai vir uma nova regulação, vai vir um novo... Toda hora tem alguma mudança de comportamento do consumidor. Ainda mais no Brasil. Pois é, as surpresinhas não param de vir. Então, se a gente ficar preso àquele paradigma do que a gente era antes, que deu certo, e aqui, então não adianta. Logo, junto com a adaptabilidade, tem a resiliência, porque a única certeza é que a gente vai errar, que a gente vai fracassar, que a gente vai cair, só que a gente não pode desistir. Errou, levanta a cabeça, aprende, vamos embora. Mais até do que a resiliência agora na pandemia, falou-se muito sobre antifragilidade, que é o ato de você receber uma pressão forte, participar de uma crise, quase quebrar, mas você não quebra.
você sai mais forte ainda do que quando você absorve entrou. aquela energia e manda ela de volta de outro jeito, né? Exatamente. Então, essas são as 3 que eu destacaria: autoconhecimento, inteligência emocional e uma duplinha ali de adaptabilidade com resiliência. Mas é difícil selecionar 3, porque para deixar de fora a disciplina, para deixar de fora a capacidade de comunicação, tanto você saber vender seu peixe quanto você saber ouvir o seu time, liderança, tudo isso também são habilidades fundamentais. E fora que tem aquela que eu considero que é 0, nem está no pódio. É a mais importante de todas, que é a ética, que é a integridade. É você Assim ter humildade, ter coragem, ter ética. Então, se você deixar aqui, a gente vai fazer um pódio de 15 people skills. O meu pódio, a diferença do seu é que eu, no lugar do coeficiente emocional, da inteligência emocional, eu botei a disciplina, porque o resto foi igualzinho. E acho que vale a pena, você falou de um livro que é muito bom, acho que vale deixar a recomendação, que é O Jogo Infinito, do Simon Sinek. É um livro maneiríssimo, muito legal, e fica a recomendação para quem estiver ouvindo de comprar, porque vale muito a pena. Sem dúvida. E me intrigou muito, o Vabo, o que você falou sobre inteligência emocional, que por coincidência foi a única skill que não esteve no mesmo pódio que o Pedro. Você falou uma estatística, eu confesso que eu não decorei, cerca de 58%. 58% da produtividade de um funcionário vem de inteligência emocional, é isso? 58% do desempenho. Perfeito. A performance das pessoas hoje, ela é explicada 58% pela capacidade que a pessoa tem de lidar com essas pressões, de se autoconhecer, de gerenciar, de ter empatia, de gerenciar as emoções das outras pessoas também, que conjunto chamado de inteligência emocional. Excelente. E isso me chamou muito a atenção, porque eu fiquei pensando assim, dois pontos, né? Como que eu, empreendedor, avalio isso no meu time, né? Como que eu minimamente metrifico isso, entendo isso, e 2, como que eu desenvolvo isso, né? Inteligência emocional, assim, eu tenho um pouco da percepção de que você, até parafraseando o que o Pedro falou no início, que você desenvolve a partir da pancada, né? São tantas pancadas que você vai ficando calejado, para usar um termo bem no português. Mas, assim, como que a gente faz para, como você falou, antecipar a pancada? Como é que a gente desenvolve inteligência emocional e, principalmente, como é que a gente avalia isso no nosso time? Todo o meu trabalho que eu, depois de muitos anos em sala de aula, empreendendo, já são mais de 10 anos agora, eu percebi que eu adoro dar aula de empreendedorismo, eu adoro empreender, eu adoro também falar sobre liderança, que no final do dia, tanto empreendedorismo quanto liderança são macro people skills, porque você vai ter que saber empregar tudo isso que a gente falou aqui. Então, o que eu vejo, todo o meu trabalho está direcionado a não mais termos que receber pancada na hora de fazer. Essa semana eu dei um treinamento para um time que eram gestores que já estavam há alguns anos tendo que lidar com toda a dificuldade de empreender, de lidar, de contratar pessoas, de dar feedback, de demitir, só que nunca receberam um treinamento de demissão. Por que a gente precisa esperar uma situação crítica, que é uma das situações mais chatas da vida, né? Ninguém gosta de demitir ninguém, mas situação desagradável. Você fica mal quando você tem que demitir. Sem contar que você fica mal também quando você é demitido. É uma situação chata da vida, uma conversa difícil. Por que eu tenho que aprender na marra, levando pancada? Por que a gente não pode dar um treinamento para as pessoas usarem as melhores práticas e poderem aprender com a literatura e com os outros, com a experiência de quem já levou pancada? Então, é isso que eu acredito. Então, nas People Skills em especial também. E esse ponto que você falou, tanto em relação a como medir e como desenvolver, é o que eu venho mais estudando. Inclusive, agora eu vou começar um curso de neurociência, exatamente para que eu possa tentar compreender, porque tudo está acontecendo dentro da nossa cabeça. E muitas vezes a gente, do ponto de vista racional, tem indicador, tem métrica. E aí, como é uma coisa emocional, como para falar, por exemplo, da ansiedade ou da depressão, que é muito ligado a esse tema da saúde mental, da inteligência emocional. Se você está jogando futebol, você quebra a perna, claramente você está vendo ali que quebrou a perna, que está com uma fratura exposta, você vai direto para o hospital. Só que se você está com depressão, é como se você estivesse com uma fratura exposta mental. Só que ninguém está vendo que isso está acontecendo. E aí muitas vezes nem você está vendo, né? Nem você mesmo, pois é. E aí é mimimi, é besteira, vambora, tapinha nas costas, se motiva aí, vambora. Mas não, é uma doença, efetivamente, uma doença mental que a gente precisa tratar, assim como se fosse uma perna quebrada. Então, eu comecei a estudar sobre isso. Então, vamos responder objetivamente aqui, como medir a inteligência emocional. Vou te dar 3 formas de você medir, que é uma maneira prática para a turma aqui poder aplicar no seu dia a dia.
Então, a primeira forma é o seguinte, vamos pegar um exemplo. Você está dirigindo um carro e você recebe uma fechada quando você está dirigindo esse carro. Qual é a emoção que vem quando você recebe uma fechada quando você está dirigindo o carro? Raiva. Raiva. Boa. Então, você fica com raiva, sua reação imediata é sentar a mão na buzina, é xingar outra pessoa. Quando você vai lá e tenta dar a fechada de volta. Quando isso acontece, nós recebemos um termo técnico chamado de sequestro emocional. Isso está falando da raiva, mas serve para qualquer outra emoção ou sentimento. Medo, nojo, frustração, ansiedade. Qualquer situação em que nós estamos agindo de forma automática em função do gatilho que nós tivemos, por exemplo, a fechada, nós fomos sequestrados emocionalmente. Então, o primeiro indicador, quando acontecer essa situação, é você entender, primeira coisa, qual é o seu nível de autocontrole? Qual o tamanho do seu pavio? Você recebeu a fechada, você explode imediatamente, meio segundo, ou você é daquela pessoa que consegue ter um autocontrole do tipo, peraí, deixa eu contar até 3, peraí, deixa eu contar até 10, deixa eu respirar fundo. Qual é o tamanho desse pavio? Então, esse é o primeiro indicador de inteligência emocional. Tem pessoas que conseguem segurar ali 4, 5 segundos, na hora que vai buzinar de novo, não faz mais sentido, a pessoa já foi embora, já foi... Acabou, a situação acabou. Então, o tamanho do pavio é o primeiro indicador. Segundo indicador, qual a intensidade da explosão? Beleza, tem um pavio curto, explodiu. Mas você explodiu e xingou e destruiu o carro, deu soco na parede do carro, foi lá tentar dar a fechada de volta, ou você explodiu, mas foi de uma forma menos intensa? Então, essa intensidade da sua explosão é um outro indicador também. E, como eu disse, serve para qualquer outra emoção, não apenas a raiva. E o terceiro é a velocidade do retorno. Você tem o pavio, explodiu, intensidade... E agora é o seguinte, você voltou rapidamente ao seu estado natural e tocou sua vida, ou você foi lá e continuou pensando nisso, continuou irritado, acabou seu dia, você ficou remoendo isso o dia inteiro, dia seguinte, conta para todo mundo, pô, recebi uma fechada no trânsito, não sei o quê, e fica martelando aquilo na cabeça. Então, esses são 3 indicadores básicos que você pode fazer um auto-check toda vez em que você perceber que houver uma explosão emocional ou um estímulo ou um gatilho seu. Porque tem um Pareto também da inteligência emocional, que é aqueles 20% das situações que geram 80% das explosões. Então, quais são os seus gatilhos? Você que está nos ouvindo agora, quais são os seus gatilhos? Autocontrole, que é o tamanho do pavio, intensidade da explosão e a velocidade do retorno ao estado natural. Esses são 3 indicadores básicos para você medir inteligência emocional. E a segunda pergunta que você fez é como desenvolver. Então, como desenvolver suas people skills em geral ou especificamente a inteligência emocional. Então, para desenvolver, para educar, para aprender, eu gosto de usar um método da andragogia, que é a aprendizagem de adultos. Então, você tem pedagogia, aprendizagem de crianças, andragogia, aprendizagem de adultos. E o método que eu mais gosto, que é mais simples de entender, é o 10-20-70. 10% do que você aprende é a partir do conhecimento formal. Então, você quer aprender sobre inteligência emocional, sobre people skills em geral, ou algumas específicas, você vai pegar um livro, vai ler sobre isso, você vai ver um vídeo no YouTube, você vai ouvir um podcast como esse, você vai fazer um curso. E aí que tá, é 10% só. Ah, beleza, acabei de me inscrever no curso de inteligência emocional, tá garantido, tá tranquilo, agora eu tenho inteligência emocional. Não, você vai ter 10% só. Vai estar melhor do que 0, beleza? Agora você vai ter contato com os conceitos, com algumas ferramentas, com exercícios, mas isso é só 10%. 20% do que você aprende é em relação ao aprendizado que você obtém diretamente da outra pessoa. Então, nesse 20% inclui a mentoria. Você quer aprender sobre inteligência emocional, você quer aprender sobre oratória, sobre negociação? Senta na mesa com quem negocia bem, observa um bom orador, conversa com quem você identifica que tem uma boa inteligência emocional. E faz essa troca. Você pode observar, você pode fazer a mentoria, pode fazer um coach, pode fazer uma terapia. Essa troca com a outra pessoa é 20%. Mas, mesmo assim, vamos supor, eu quero aprender a nadar, habilidade técnica, natação. Li um livro de natação. É suficiente? Agora eu conversei com o Gustavo Borges, nadador, medalhista olímpico. Alguma coisa eu vou aprender, ele vai me dizer o momento exato de dobrar o braço, fazer o nado peito. Mas eu só vou aprender mesmo fazendo o quê? Nadando. Prática. Mergulhando na piscina. Então, da prática. Na prática. 70% é a prática. Porém, é uma prática
em que você já vai ter os 30% de apoio, em que você vai ter os conhecimentos, vai ter as ferramentas, vai ter os exercícios, e você efetivamente vai falar em público, vai negociar, vai lidar com a situação de terem recebido uma fechada e você vai perceber se aquilo funcionou ou não. Principal ferramenta de inteligência emocional chama-se presença, também conhecido como meditação, também conhecido como mindfulness, também conhecido como colocar a sua atenção de propósito no momento presente. Então, tem várias ferramentas, dei aqui alguns exemplos do que a gente pode fazer, mas a principal delas é você está aqui ouvindo esse podcast, você está aqui ouvindo esse podcast. Você está vendo Netflix, você está vendo Netflix, você está trabalhando, você está trabalhando, você está com o seu time, com a sua família, você está com o seu time ou com a sua família. Então, essa é uma grande dificuldade dos tempos modernos que nós vivemos, que é você colocar a sua atenção de propósito no momento presente que você está, porque o tempo inteiro eu estou no passado ou no futuro. Será que deu certo aquilo que eu fiz? Será que vai dar certo aquilo lá? Gera uma expectativa, gera uma ansiedade, gera frustração. Então, essas são algumas dicas. 10, 20, 70. Organiza tudo que você quer aprender nesse contexto, nesse frame, e você vai ver que vai te ajudar bastante. E coloque em prática, porque aí sim que você vai aprender. Pô, espetacular, cara, porque enquanto você falava, eu estava aqui fazendo uma reflexão do meu pavio, dos momentos, das coisas que me estressam, e eu estava pensando exatamente no que você respondeu depois, que o estresse, ele é um potencializador e, assim, dependendo do nível de estresse que você está, o seu pavio pode estar um pouco maior ou um pouco menor. Se você já está muito incomodado com um monte de coisas ou cansado, o seu pavio vai diminuir. E aí eu acho que muito do cansaço, eu refletindo aqui, e do estresse, vem dessa questão da ansiedade ou de tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, de você talvez não estar presente, focado naquilo ali que você está fazendo, com calma, sem interrupções, enfim, sem distrações. Pô, você deu uma volta aqui na minha cabeça e acabou respondendo. Muito bom, cara. Maravilhoso. Vou te dar mais um indicador, então, aproveitar que você falou essa questão do estresse. Uma mesma pessoa, você, Pedrinho, mesma pessoa, em relação a quando está no estado de flow, que é aquele estado que nós todos somos mais produtivos, com maior bem-estar, que é o estado do fluxo, aquele estado mental, aquele momento mágico, que o tempo parou, você está fazendo... É o Mário Bros com a estrelinha. Exatamente. Quando você está no flow, o mesmo ser humano é 7 vezes mais produtivo do que quando está no estado de pré-burnout, que é aquele esgotamento físico, mental. Quando você está a ponto de entrar no burnout, estresse máximo, pressão máxima, esgotamento físico, mental, em relação a quando você está no seu flow. 7 vezes mais produtivo, esses são estudos da Universidade de Harvard. Então, você vê a importância de você tentar buscar atividades no seu dia a dia que te direcionem para o flow, porque você vai conseguir ter maior produtividade e maior bem-estar e maior saúde física e mental quando você o atinge. Faço das palavras do Pedro as minhas, cara, sensacional. A gente aqui que tá se vendo, você deve estar vendo como eu tô com aquele olhar profundo, né, assim, reflexivo e muito. Você falou uma coisa assim que eu faço uma enorme autoanálise, que é estar presente no momento, 100%, né? Você está com a sua família, está com a sua família e ponto. Fazendo aqui expondo uma vulnerabilidade, essa é uma das grandes dificuldades que eu tenho, assim, em termos de inteligência emocional, porque eu tenho a sensação, e eu acho que muitas pessoas vão se identificar com o que eu vou falar, de que o trem tá passando. Se eu ficar só aqui, cara, tá acontecendo uma outra coisa agora em outro lugar que eu preciso ver, eu preciso saber, eu preciso acompanhar no mínimo no celular, eu preciso estar online, né? Vamos dizer assim, eu preciso estar ao vivo em muitos lugares ao mesmo tempo. Mas na verdade eu não preciso, né? A gente faz um exercício aqui trazendo para o mundo do empreendedor, é um pouco do tema transição founder para CEO, né? Um pouco do delegar. O mundo não vai acabar, as coisas não vão morrer. O próprio Antônio tem um costume interessante, que ele desliga as notificações do WhatsApp em alguns momentos que ele quer se sentir mais produtivo e, assim, deixar muito claro para as pessoas próximas a ele, é óbvio que urgências acontecem, que liguem. Se acontecer uma urgência, alguma coisa de saúde, alguma coisa, alguém me liga. Mas, assim, é muito insano para mim pensar em ficar 1 hora, por exemplo, com o WhatsApp totalmente desligado, sabe? Parece que o mundo vai acabar e, na verdade, não vai. Então, você foi falando assim, eu fui pensando e realmente é impressionante como em situações que eu estou muito, vamos dizer, sugado pelo conteúdo, como agora, quando você olha, parece que você sai de um estado de transe, assim, você sai de uma cápsula, você fala, caramba, o que aconteceu no mundo nesses últimos 15 minutos que eu estava falando, que eu estava tão
imerso aqui nesse tema. Então é muito bom quando você fica assim, porque realmente você produz muito mais e absorve muito mais. Mas é difícil, porque nem sempre todos os conteúdos vão ser igualmente bons, nem sempre vão te chamar igualmente sua atenção. Às vezes você está numa reunião chata, às vezes você está com sono. Como o Antônio falou, às vezes você está mais estressado, menos estressado. E você precisa realmente fazer essa força, né? Fazer esse trabalho para estar ali. E aí eu já entro, assim, Vabo, de cabeça, assim, já faço um gancho direto numa people skill que você fala, que, cara, me chama muito a atenção, que é a escutatória, usando o termo aí que você usa. A gente fala muito sobre oratória, fala muito sobre comunicação, sobre o poder de expressão e a importância dessa skill, que todo mundo, assim, quer desenvolver cada vez mais. Mas pouco fala-se sobre escutatória, né? E eu queria até te perguntar, assim, o que você chama de escutatória, né? O que é exatamente essa people skill e por que a gente não fala tanto? Por que ela não é tão, vamos dizer assim, hypada, né? Tão famosa, assim, quanto a oratória e que eu tenho certeza que é tão importante quanto? Boa. Só queria dar uma outra informação para vocês de que eu não tenho notificação no WhatsApp at all. Nunca na vida. Nunca. Não é uma horinha. Não tem. Eu também não tenho, não. Não sei de onde que o Guilherme tirou que eu boto isso só nas reuniões. Jura? Eu achava loucura. que era só em alguns momentos específicos. Então... Tá doido. Já tinha surtado, já colapsado o cérebro há muito tempo. É nenhuma notificação de qualquer tipo. Se eu quiser, eu vou lá e entro e vejo as mensagens. E não, eu tô aqui tentando buscar o flow, a produtividade, e tendo ela pipocando aqui e me atrapalhando. Então, realmente, essa é uma dificuldade. No primeiro momento, você se apega ali, mas é complicado. Mas vamos lá, escutatória. Essa frase, essa palavra, é um neologismo do Rubem Alves, grande escritor brasileiro. O texto dele chama Escutatória e ele começa dizendo isso. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciados cursos de escutatória. Todo mundo quer falar, todo mundo quer aprender a falar, ninguém quer aprender a ouvir. Então, esse daí que eu passei a usar bastante, porque nós temos um curso de oratória durante muitos anos no presencial, mais recentemente agora com a força do digital veio para o online, e eu coloquei um módulo especial de escutatória, por vários motivos, porque um bom palestrante, um bom orador, precisa também saber fazer a leitura e saber ouvir sua plateia. E um bom líder, principalmente também, se a pergunta de vocês tivesse sido qual é o pódio da liderança, vocês perguntaram o pódio do empreendedor. Agora, o pódio do líder, independente, o empreendedor também é líder, claro, mas especificamente no seu papel de líder, eu teria colocado, além, óbvio, da ética que está sempre em todos os pódios, mas número 1, a escutatória, que nada mais é do que a sua habilidade de saber ouvir o seu time, saber ouvir o seu cliente, saber ouvir a sua família, em que você efetivamente pratica aquilo também chamado de escuta ativa. Não é aquela escuta que eu estou ouvindo, entrando por um ouvido, saindo pelo outro, e eu estou só esperando aquele molhar o bico, assim, você pegar o vácuo. Você deu uma parada para respirar, deixa eu aproveitar já. E enquanto você está falando, eu estou pensando no que eu vou dizer quando você parar de falar. Não é bem isso. Então, a gente vive realmente numa sociedade em que o falar é muito valorizado, as pessoas extrovertidas têm mais facilidade de falar. Por outro lado, as pessoas introvertidas, mais tímidas, têm maior facilidade de ouvir. E se saber ouvir é uma habilidade fundamental do líder, consequentemente, os melhores líderes são as pessoas introvertidas. E os melhores alunos também. Porque quando você ouve mais, você não fica querendo toda hora questionar. Você está ouvindo, internalizando, refletindo. Então, olha que coisa interessante. A gente valoriza muito os extrovertidos, os expansivos. E muitas vezes a gente vai ver muitos palestrantes que são introvertidos, que são excelentes palestrantes, excelentes líderes e excelentes alunos também. Então, dentro do tema escutatória, então a base da comunicação entre dois seres humanos, um fala e o outro escuta. Para falar, a gente usa vícios de linguagem, a gente tem técnica de voz, técnica de olhar, tem uma série de técnicas. E por que para ouvir também não teria? Tem. Então, a gente usa como base a escutatória as técnicas de escuta ativa, as técnicas de comunicação não violenta, também chamada de comunicação afetiva, e também empatia, porque o ato de ouvir é um ato empático. E durante muito tempo a gente aprendeu que empatia era se colocar no lugar do outro.
E realmente, isso é empatia, mas isso é semi-empático, porque a empatia completa é você se colocar no lugar do outro com o olhar, a cabeça, o coração do outro. Senão você vai se colocar no lugar do outro com sua visão de mundo. E aí não é suficiente. Então, o ato de ouvir, o ato de praticar uma comunicação não violenta, ele é um ato de criação de pontes, de conexão. É um ato de relacionamento. Então, eu digo isso para os líderes, meus alunos que estudam liderança, e foi o que eu aprendi também, de que na hora em que você estabelece um canal de diálogo com a pessoa do seu time, em primeiro lugar, não vai vir só notícia boa, porque muitas vezes acontece isso. Não, você penaliza notícia ruim, já vem notícia boa, você fica blindado e você não sabe o que está acontecendo na prática. Então, você cria esse canal de mão dupla, em que na hora que você for dar um feedback, a pessoa tem uma probabilidade de ouvir, porque na hora que ela também tem uma dificuldade, ela traz para você e você está ali presente para ouvir. Situações difíceis na vida, a gente falou da demissão agora há pouco, que eu considero que é a terceira notícia mais difícil de você dar na vida é a demissão. A segunda é quando você tem que comunicar um término de namoro, um término de casamento, um divórcio, situação desagradável que você tem que comunicar. E a notícia mais difícil da vida, que infelizmente faz parte, não sei se já passaram por isso, mas é bem desagradável, é quando você tem que comunicar o falecimento de alguém. Então, imagina que você está tendo que comunicar o falecimento de alguém ou você está recebendo essa informação. A pessoa que você está comunicando, não tem o que você diga para ela. É o fato. Não, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Não tem como. Você acabou de perder um emprego, ou você acabou de perder um relacionamento, ou você acabou de perder uma pessoa querida. Consequentemente, a única coisa que pode ajudar a amenizar uma situação desagradável como essa é você estar ali presente, é você ouvir. É você dizer o seguinte, olha, independente do que for acontecer, conta comigo. Tem aqui um ombro amigo, tem um abraço. Tem aqui o ato de eu estar presente, ou seja, estou aqui para te ouvir, para te apoiar. Então, essa é a importância da escutatória. É a importância da gente poder dar uma desacelerada. O mundo não vai parar. Vai continuar vindo um monte de tecnologia, vai continuar vindo um monte de estresse, a gente vai criar um monte de expectativa. A única coisa que a gente pode fazer é a gente saber navegar nesse mundo de incerteza, nesse mundo volátil. E a gente desacelera no momento em que a gente está presente, ouvindo, criando conexão, criando uma ponte, desenvolvendo esse outro lado da comunicação não violenta, que é uma forma da gente também, da mesma maneira, criar ponte, da gente poder se comunicar entendendo que todo ato violento, seja ele físico ou seja ele verbal, existe uma necessidade oculta que não foi atingida. Então, quando sua mãe reclama com você que você deixou a toalha em cima da cama, o ato ali é um iceberg, a ponta do iceberg, a toalha em cima da cama molhada. Porque por trás teve uma necessidade, uma expectativa que não foi atingida. E aí cabe a gente tentar navegar nesse cenário. Então, eu considero que para os empreendedores e líderes que estão nos ouvindo, o ato de saber ouvir de forma vulnerável, essa prática da escutatória, ela é fundamental para a conexão com o seu time e com o seu cliente. Esse negócio de você saber ouvir, eu consigo perceber muito isso, não só na minha própria evolução como empreendedor e como líder, mas até também em empresas que a gente é sócio e que a gente ajuda, porque no final dá para fazer uma analogia com um maestro, né? Se você tem uma empresa, a tua empresa é uma orquestra, cada um está tocando um instrumento. Se você não conseguir ouvir cada um daqueles instrumentos, você nunca vai conseguir saber se tem alguém eventualmente ali que está desafinando por algum motivo, seja o motivo da pessoa, seja qualquer outro motivo externo, e ter a oportunidade de corrigir para você não fazer um som ruim, né? Ou você não apresentar um resultado final ruim. Putz, eu já vivi muito isso e acho que o empreendedor, nessa transição que o Gui falou de ser um fundador, executor para mais um gestor, CEO, você às vezes está pegadaço ali, executando, fazendo alguma coisa, montando uma planilha, montando uma apresentação lá, e você esquece de conversar com o time, você esquece de ouvir, você esquece... e você fica tão ocupado que às vezes o próprio time fica, putz, eu não vou acessar o cara porque o cara tá muito fodido, eu não vou ali falar com ele não, porque eu vou atrapalhar mais ainda a vida dele. Então você, de certa forma, está se comunicando sem falar, dizendo, estou muito ferrado aqui, não vem falar comigo não. E aí, cara, é uma coisa que eu ainda estou aprendendo e trabalhando muito e tenho percebido cada vez mais como é fundamental, como é importante. Pô, muito bom, cara.
Muito bom. Muito bom. E lembra que o maestro ele não faz um som, né? Então, Pois é. se você estiver sendo maestro e, além disso, tocando saxofone, provavelmente vai ter um desafio. Alguma coisa está errada. Vai ter que aprender a delegar. Eu acho que é importante essa fase. No início, realmente, você tem que botar a mão na massa. Mas é a fase em que não é empresa ainda. É uma fase que ainda é uma organização temporária em busca de um modelo de negócio, também chamado de startup. Você está ali buscando. Na hora que você encontrou o modelo de negócio, na hora que você começa a se estruturar para crescer, é a hora também de você passar a ser empresa, passar a poder delegar e formar pessoas melhores do que você. E também, se você traz pessoas que não são melhores do que você está perdendo a oportunidade de se multiplicar e deixar aquela atividade sendo feita melhor ainda. Sem dúvida. Excelente, excelente. Babo, a gente tem, infelizmente, a gente gostaria de ter umas 3 horas aqui, porque é um assunto que rende muito, muito conteúdo bom. E a gente tem aqui uma etapa final do nosso podcast, que é uma etapa de pílulas, que a gente chama aqui, que é um momento que a gente resume tudo que foi falado em alguns bullet points, no sentido do que eu falei lá para você antes da gente começar a gravar. Como se fosse um to-do list para esse empreendedor que está escutando, né? Então, assim, a gente falou de muitos assuntos, de muitas skills, e até do pódio, que já não deixa de ser, né? Um pouco dessa to-do list. Mas eu queria te perguntar assim, cara, puta, você é um empreendedor, começou agora, tem um negócio pequeno, tem pouca grana, tá remando ali sozinho e começou a montar um time, tá? Quais são aí, cara, os primeiros passos em termos de desenvolvimento e de liderança em People Skills para o teu time para startar esse teu negócio? Legal. Então, do ponto de vista de gestão de pessoas, o empreendedor que está nos ouvindo, é importante que ele saiba que ele tem 4 funções fundamentais. A primeira função é atrair as melhores pessoas, que tem a ver com a sua cultura, que compartilhem dos mesmos valores, que tenha o comportamento, a atitude esperada. Segunda função é engajar essas pessoas. Terceira função, desenvolvê-las. E a quarta função, inspirá-las. Então, atrair, engajar, desenvolver e inspirá-las. Esse é o objetivo que um líder empreendedor tem em relação ao seu time. Então, se você contrata alguém que não tem a ver com a sua cultura, com seus valores, com a expectativa de comportamento que você espera ter, só porque a pessoa tem uma habilidade técnica muito boa, porque vai bater meta, vai entregar resultado, você está abrindo mão do longo prazo por uma situação de curto prazo. Por outro lado, não dá também para você contratar uma pessoa que é excelente na cultura, mas também não entrega o resultado. Então, por isso, você tem que conseguir equilibrar. Do ponto de vista de desenvolvimento de people skills, o que nós acreditamos é que nesse processo seletivo e no dia a dia do profissional, que esse empreendedor possa mapear quais são as habilidades fundamentais. Então, se é na área de vendas, a pessoa precisa saber negociar, precisa saber ouvir o cliente. Se é na área de tecnologia, ela vai ter que saber trabalhar em equipe, vai ter que saber colaborar, vai ter que ter análise crítica para a construção do produto e assim sucessivamente. Então, fazer esse mapeamento das habilidades técnicas e comportamentais que serão fundamentais para que os profissionais que forem contratados e estiverem ongoing na empresa possam entregar todos os resultados esperados. Excelente, excelente. Vabo, muitíssimo obrigado mais uma vez. Pedro, muitíssimo obrigado pela participação também. Quanto mais história a gente puder compartilhar e quanto mais aprendizado para os empreendedores que estão conosco, melhor. E cada gravação dessa é uma aula. Então, é realmente um privilégio muito grande. Agradeço muito. E, assim, como eu falei para você, assim, o objetivo é ter convidados de referência nos temas que ajudam os pequenos e médios empreendedores. E você é um deles. E o fato da gente escolher People Skills, na verdade, o fato da gente escolher um tema específico, ele também, o motivo principal é para que a gente possa receber esse convidado mais de uma vez, quando a gente tem um convidado que é referência em mais de um assunto. Então, sem a menor dúvida, isso é um até logo, né? A gente faz mais uma gravação em breve também. E, cara, muito, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, super oportunidade de estar aqui com vocês. Queria deixar aqui meus contatos, então quem quiser continuar debatendo sobre isso, Instagram, @vabo23, V de Vitória, A, B de bola O, Vabo2323. E o blog do Vabo.com também, com indicações de livro, de podcast, de série, de filme, alguns artigos. Então, uma grande alegria. E deixar uma frase final aqui para o pessoal pensar. Frase final do Alvin Toffler, que é uma frase que eu gosto muito, que tem a ver com tudo isso que a gente falou, que é: os analfabetos do futuro não serão as pessoas que não sabem ler ou escrever. Os analfabetos do futuro serão aquelas pessoas que não tiverem a capacidade de aprender, desaprender
e reaprender. Então, destaque aí para o desaprender. Que habilidades que, além do que você quer aprender, o que você precisa também desaprender hoje? Então, super obrigado e parabéns aí pelo podcast. Porra, valeu. Mind-blowing aí essa frase, caraca. Muito bom, muito bom. Obrigado, Vabo. Até a próxima. Valeu, Vago. Obrigadão, viu, cara? Um abraço para você e boa semana.